Quando eu vejo alguém dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, eu sinto calafrios, me dá uma ânsia de vômito. Por quê? A Bíblia foi escrita, textos foram escritos há 400, 500, 600 anos atrás. E esse texto, ele era aplicável àquela sociedade, àquela cultura. A Bíblia foi escrita para uma cultura específica. Dizem os ateus, os falsos cristãos, os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos apóstolos, os falsos discípulos. Mas uma coisa interessante, sabe o que é? É que eles usam o argumento e defendem filosofias de 500 anos, 600 anos, 700 anos. Então, o pensamento filosófico de Sócrates, de Platão, de Demócrito, de vários filósofos de centenas de anos atrás, de vários séculos, dezenas de séculos, não é desatualizado. Não é para a sociedade da época, mas a Bíblia precisa ser atualizada. Interessante, né? Então, o que um filósofo disse há 500 anos, 600 anos, não refletia a cultura e a sociedade da época. É um texto supracultural, totalmente atualíssimo. Mas a Bíblia era só para a sociedade da época. Interessante, né? Coisa esquisita, né? Por que será, né? Sabe por que será? Porque são hereges, ateus, são falsos cristãos, falsos mestres, que são lobos vorazes, que irão adentrar, como disse Paulo lá no livro de Atos, dentro do meio do povo de Deus, e não irão poupar as ovelhas, o rebanho. Eles são cães. Como é que usa a filosofia de 600 anos, e ela não foi escrita para a sociedade da época, mas a Bíblia foi, olha. Então eu preciso atualizar a Bíblia, e a filosofia e o pensamento filosófico de 700 anos, 500 anos, não precisa ser atualizado. Sabe o que é isso? Isso aí é o pensamento liberal. Isso daí, sabe o que é? O relativismo moral. Isso aí é a teologia liberal dentro do meio cristão, relativizando a verdade. É o pensamento progressista, comunista, dentro da ideia cristã. É a influência da teologia da missão integral dentro do meio protestante e a influência da teologia da libertação dentro do meio católico, dizendo que a Bíblia foi escrita para uma sociedade e não pode ser usada e aplicada todos os seus detalhes na sociedade de hoje. Mas o pensamento filosófico de 600 anos pode. A ciência de 600, 700 anos pode. Já pensou? Que coisa interessante, né? Mas a Bíblia não, porque era só para a época. Então, no caso, o pensamento filosófico que foi escrito há 500, 600 anos atrás era para a posteridade. Ó, eu estou escrevendo, os autores diziam, eu estou escrevendo, isso aqui é para milênios e milhões. Não existe. Isso é um argumento falacioso. São homens que não se submetem à palavra. Porque os seus pecados e os seus erros estão sendo denunciados. Aí, como eles não querem viver a verdade, eles preferem rasgar a Bíblia, dizer que a Bíblia está desatualizada, para adaptar a cultura pecaminosa dele e os seus semelhantes. Sabe por quê? Porque senão não encaixa a ideologia dele anticristã na Bíblia. Então ele prefere trazer a ideologia dele para dentro da religião e dizer que o pensamento cristão está errado. Mas quem diz que o pensamento cristão está errado? A ideologia política dele. Aí ele usa a ideologia política para alterar a Bíblia, a vontade de Deus, e dizer que a vontade de Deus está errada, era só para aquele tempo. Hoje não se aplica mais. Mas quem é a autoridade sobre a Bíblia? A minha ideologia política. Fique atento, não caia nessa.